lembro de partes dele. Eu não parei desde cedo até agora para tentar pensar o que que ele era e tal. Mas eu acho que tudo que eu falava, velho, concretizou. Olha que bizarro, velho. Tudo. Palavra tem poder? Tem poder. Tem poder. Mas por quê que a palavra tem poder? Ah, porque você vai puxando pro, sei lá, pelo que eu tô lendo, tipo assim, o nosso cérebro não sabe distinguir entre o que você fala, se é verdadeiro, se é mentira, saca? Ele não consegue associar, igual se você fala que você tem algo, ele não consegue associar que você não tem. Então, se você realmente crer, imaginar e sentir como se você, sei lá, tô dirigindo o carrão que eu quero, pro cérebro isso é verdadeiro. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. Isso está no nosso curso, inclusive, hein? A questão do límbico e do neocórtex. Então, E o grosso reptiliano. modo, a gente tem uma estrutura límbica, que é composta de cérebro reptiliano e límbico, que é mais ancestral, né? Mais antiga, bem mais antiga do que o neocórtex, que é a parte do cérebro nosso cérebro que fala assim, linguagem, raciocínio, planejamento e tal. Então, quando você usa a linguagem, a palavra, você está ativando necessariamente o neocórtex. Só que para usar a linguagem, a gente também associa com a imagem. O límbico, no período da evolução da espécie humana, em que nós éramos lá antes de Homo sapiens, né? Neandertal, sei lá, antes também, e nós não tínhamos ainda o neocórtex formado, nós não falávamos, não havia linguagem. O límbico era o cérebro que era preponderante. E ele trabalha com visualização, Que tinha os desenhos, né? com desenhos, com imagem. Então, a linguagem límbica é imagem. Então, quando você usa a linguagem, você automaticamente usa também a imagem mental. Por isso que a arte da visualização mental é a arte de despertar o quê? O impulso límbico. Porque a estrutura cerebral límbica, que é mais antiga, está ligada ao emocional, à memória, ela trabalha com imagem. Então, tipo, quando você alinha neocórtex com límbico, quando não há disruptura, separação entre o que você planeja na razão e o que você recruta de energia emocional límbica, quando não há desalinhamento, a chance de você focar energia naquilo e executar é muito grande. Então, por isso que poder visualizar o que você quer fazer é tão importante, mas tão importante, que deveria ser o primeiro passo de qualquer projeto. Tipo, nossa, eu quero comprar um navio, sei lá, Forrest Gump, né, para pescar camarão no mar. Ok. Mas você tem que visualizar isso antes. Você consegue se ver num barco em alto mar pescando camarão? Se você consegue visualizar isso, ok. É viável, é factível. Mas se você tem dificuldade em visualizar isso, visualizar mesmo a cena de você na cabeça, assim, se vendo no mar, pescando, e ao visualizar isso, se você tem dificuldade de visualizar e de sentir isso com detalhes, né? E mais, se é difícil despertar dessa visualização uma alegria, então é um sinal de que você pode ter algum obstáculo ali, saca? Não tá coerente, né? Suas atitudes, seu estilo de vida, sua forma de pensar não tá coerente com aquilo que você acha que você quer, né? Não está coerente e não tem energia límbica disponível. Sim. Por várias razões, sei lá. Sim. Emocionalmente você não tem afinidade com isso, emocionalmente você não está conectado com isso, Sim. né? Então, poder visualizar por uma imagem e, através dessa visualização, sentir aquele ato realizado e sentir assim, cara, eu vou estar desse jeito, vou me sentir feliz, eu vou me sentir assim, assado. Essa sensação prévia é uma fabricação de um molde energético. Ok. E tem um cara, é o Greg Braden, ele é um físico norte-americano atual e um estudioso do autoconhecimento. E o Greg Braden, ele tem um vídeo em que ele explica essa questão da
pulsação energética do coração. Ele fala que o sentir, ou seja, o límbico, né, a parte mais profunda do nosso ser, o sentir é muito mais poderoso do que o pensar. Ele fala assim, você pode ter muitos pensamentos, pensamento positivo, pensamento para concretizar o objetivo, pensamento, beleza. Só que o pensamento, ele é só uma forma de gesso, tipo assim. E você tem que preencher isso, essa forma, com uma substância de vida que pulsa, que é a emoção. Então ele fala, para cada forma que você cria na cabeça, de pensamento, de ideia, de objetivo, é necessário que você infle, que você injete ali o conteúdo emocional para executar aquilo. Ok. Sacou? Sim. E aí ele mostra que a razão disso é porque o campo eletromagnético gerado na pulsação do coração é cerca de 10 mil vezes mais forte que o campo eletromagnético gerado pelo cérebro. Quando você pega um eletroencefalograma e tem lá as ondas eletromagnéticas que você consegue captar, essas ondas, elas são muito mais fracas energeticamente falando, fisicamente falando, do que as ondas eletromagnéticas geradas no pulso do coração. Caramba, velho. É louco isso? Bizarro. Então, tipo, a energia que emana do coração, ela é mais poderosa do que a energia que emana do pensamento. Entende? Por isso que o sentir é fundamental. O sentimento, no sentido, olha que legal, no sentido de associar uma cena com o ser que vive a cena, conectado com a cena, tendo as sensações com aquela cena, sentindo emoções. Então, esse poder é o que dá vida a toda a vida mental que você possa ter. Sim, sim. E eu sei lá, eu fico pegando viagem do tão poderoso que isso realmente é. E eu, por exemplo, agora que eu tô explorando isso. E eu tô percebendo o tão profundo que é, só que meio que tá bem no início, sabe? Tô reconhecendo agora que eu reconheço 100% o que eu falava há 6 meses atrás, que eu tô colhendo hoje. E eu falava com a intenção de, obviamente, para eu me sentir motivado com aquelas palavras, eu falando ela, no caso eu pedalava e eu falava isso, mas até onde que isso vai, sabe? Até o que eu posso pedir que eu vou agir diante dessas palavras que eu posso ter. Essa é uma questão assim, que eu particularmente acho que não é até o céu, não. Não acho que é ilimitado, não. Não acho? Não acho, porque tem coisas que você naturalmente tem uma limitação. Por exemplo, nós não poderemos nunca sermos presidentes dos Estados Unidos da América. Ok. Porque não somos americanos. Sim. Então, o próprio fato de termos nascido no Brasil já cria uma limitação kármica. Isso é o karma. Né? O karma não como punição, mas como consequência de certas causas e condições. Ok? Então, possivelmente você, mesmo se quisesse, jamais poderia jogar voleibol no meio da rede. Talvez ser um defensor. Obrigado. Mas é um fato. É fato. Então, mesmo que você ficasse o dia inteiro lá bombando energia na cabeça, Sim. não tem como. Não, eu concordo 100%. Entende? Mas igual a ideia de hoje, a minha corrida, nunca na minha cabeça eu não consegui imaginar. Eu sempre quis correr a lagoa toda. Eu sempre quis correr 6, 7 quilômetros direto sem parar e não sentir a tal da canelite que eu sinto. E ok, eu queria isso. Só que eu não imaginava que seria hoje, saca? E eu só fui. Só fui e fui falando e fui imaginando e fui falando e fui imaginando, fui falando e fui imaginando. Muito do que eu falava era para uma motivação ali momentânea, porque dava 3 minutos, dava uma dor, aí eu falava, não, vou parar. Só que eu falava, não, eu vou repetir que eu não vou parar até eu chegar no final. E eu cheguei no final, sabe? E hoje de manhã, antes de eu ir, eu não imaginava que isso ia ser possível tão cedo. Obviamente, eu ser presidente dos Estados Unidos, porque eu sou brasileiro e não americano, ok. São coisas que é impossível. Agora, talvez tenha muitas limitações, talvez não. É certo de
todo mundo viver à base de muitas limitações, que eles não enxergam que seria... Possível de ser ultrapassada. Sim. Claro. A gente tem, na verdade, um espectro, né, uma margem aqui e aqui, né, de limites extremos. Mas a gente tem muita margem de manobra. A gente pode crescer de muitas formas. A gente pode transformar de muitas formas. O que eu quis dizer é que não é limitado. Sim. Porque não é limitado. Você não pode realizar todas as coisas que você puder imaginar. Isso não é possível. Você não pode, por exemplo, né, como eu brinquei, jogar voleibol no meio da rede. Sim. Né? Você correu a lagoa toda hoje, mas será que você conseguiria correr no nível olímpico? Você está com 27 anos de idade, né? Dificilmente você vai conseguir um nível olímpico, por causa da idade. Então, entende? Sim, são coisas que não dependem de mim, né? Agora, e se a gente partir que depende da gente? Até onde que tem limite? Mas me dá um exemplo de uma coisa que depende... Que eu corra exatamente num tempo olímpico sem estar competindo numa Olimpíada, porque tem o regulamento de idade, enfim, eu vou estar competindo com pessoas que têm metade da minha idade, um exemplo. Mas eu poderia correr, bater um recorde na minha categoria legal, de idoso, poderia. saca? Então tudo é relativo. Então, quando você relativiza, a coisa fica mais clara, beleza. Então, dentro da margem daquela relação, daquele aspecto relativo, você consegue sim transformar muita coisa, bacana. Talvez eu acho que eu, Lucas, me enxergava como não capaz de fazer muitas coisas e hoje eu tô conseguindo romper um pouco disso e isso tá me dando um pouco de... Isso é muito legal. Isso é fantástico, velho. Isso é muito legal. Isso é fantástico, muito, muito, muito. Só que eu fico meio que... E aí? Um insight bem louco que eu tive hoje, velho. Você já parou pra pensar que o caminho... Óbvio que você já parou pra pensar nisso. Não sei. O que O é? caminho é muito mais prazeroso do que o final? Saca? Tipo assim, enquanto você escalava uma montanha, eu tenho certeza que você vai contar muito mais das dores, das dificuldades e de como que você chegou até lá do que realmente a vista do topo, sabe? Eu vou reformular da minha perspectiva então, beleza? Como eu vejo essa questão? Manda ver. Eu acho que só existe o caminho. O final, a ideia de final, é um pré-conceito. É uma ideia pré-formada. Porque quando chegar esse final, ainda é caminho. Nossa, foi Só longe. existe o caminho e no agora. Ok. Quando chegar esse suposto final, ele já não será mais o final. Dá um exemplo da montanha, então. Legal, você atingiu o cume que seria o final. Ah, tá. Mas ao atingir aquele momento ali, naquele momento será o seu caminho, naquele momento, Ok. se estende à sua frente um mar de possibilidades. Sim. Porque ao olhar até para o horizonte ali da montanha, você fala, caramba, eu cheguei aqui, eu quero fazer outra coisa agora. Então, assim, eu acho que só existe o caminho. Não tem final. Ok. É claro que tem relativizações. Pô, Sim. como não tem final, Gustavo? É igual, por exemplo, você vai subir o Everest. É. É o Everest. E aí, você quer subir um mais alto? Não tem, é o Everest, ponto final. Aí que tá, tem. Tem? Não é que é mais alto que o Everest. Olha só que louco, né? O Everest, ele é o pico de maior altitude, porém não é o pico que está mais próximo do Sol. Qual que é? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Acabei Cara, cair na minha própria armadilha. Porque é o seguinte, por causa da relação, né? Então, assim, na verdade, o Monte Everest, ele tem 8.878 metros de altura, salvo engano, tá? Mas tem um pico no Equador, eu vou lembrar o nome, tá? É aquele não, né? Não, que Camajura, um com K alguma coisa. K-A? É. Não é o Kilimanjaro, não. Kilimanjaro. Isso é na África. Kilimanjaro, não. É na África, Ok. não. Eu vou me recordar do nome desse monte no Equador. Fica na região de Banhos. Eu passei em Banhos, que é uma cidadezinha muito charmosa no Equador. Ok? Só que é o seguinte, a altitude inicial desse pico, ela é maior do que o Everest.
Então, embora o pico em si seja menor, ele está mais próximo do Sol do que o Everest. Então, você poderia dizer assim, o ponto mais alto da Terra, mais próximo do Sol, não é o Everest. É esse pico no Equador. Eu vou lembrar o nome dele, cara. Tava na ponta da língua. Uma galera escala ele. Igual Escala, sabendo que ele é o ponto da Terra que está mais próximo do espaço, mais próximo do Sol. Porque o Everest, embora seja maior em altitude, ele está num nível abaixo em relação a esse pico. Sim. Entende? Sim. Então você sobe menos, porque a distância da base até o cume é menor. Você escala menos, mas você escala num nível mais alto. Então você chega num ponto no espaço mais próximo do Sol. Você já escalou alguma montanha, algum pico assim? Já. No Peru, em 2009, nós chegamos no Pico Salcantay. Para fazer a trilha de Machu Picchu, a equipe que eu estava, nós não escolhemos seguir a tradicional trilha, que passa no parque, é farofada, uma galera. Não. Então a gente foi para uma trilha alternativa que passa no Nevado Salcantay. O Nevado Salcantay tem 6.000 e alguma coisa, salvo engano, 6.700 e tal. É alto. É alto pra caramba. Nós chegamos a 5.300. Que isso, velho? Nós chegamos a 5.300. Mas preparado pra isso? Porque 5.300 metros é coisa pra caramba, velho. É muita coisa. Não, você já sente o mal da montanha, né? Mas você tava equipado pra fazer isso? Ou tipo, não, vamos por esse trajeto aqui? Não, a gente estava equipado. Tinha, inclusive, Poxa, então hoje eu tô péssimo de memória, hein? Tá me fundindo. Foi o dia da tiazinha que ela, tipo assim, só fez assim? Isso foi antes. Porque eu te contei que a galera me abandonou e tal. Então, isso foi né? na mesma viagem? Isso foi nessa trilha. Então, nessa trilha, nós chegamos no Salcantay antes do ponto em que a galera desistiu de terminar. Aí depois é que rolou isso, saca? O Sherpa, nós tínhamos um Sherpa e esse Sherpa com uma mula levando equipamento, mochila, porque não dava, cara, para carregar a mochila nessa altitude. Cara, falta oxigênio. Então, falta oxigênio. Você respira, mas você está comprimido ali, você não consegue oxigenar, é muito cabuloso. E à noite, cara, você não dorme. Frio danado, né? Não, a altitude, não sei o que acontece, que você perde o sono, cara. O seu corpo muda todo. Então tem uma aclimatação. Fora o frio, nós passamos no Salcantay, que foi assim. Nossa senhora, frio cabuloso. Mas e no exemplo, então, por exemplo, do Everest, e aí? Eu vou escalar, cheguei no topo. Cheguei. Agora eu vou voltar. Ok. Ou seja, eu fui para aquilo. Né? De preferência. Agora eu vou voltar. Boa. Então você fica, você que sabe. Você que sabe. Mas, e aí? Aí você vai voltar, ou seja, cheguei até onde que eu queria, voltei. Ok, que depois daquele voltar tem outros caminhos, aquilo ali foi só uma, igual hoje eu corri a lagoa, mas não acabou, morreu, nunca mais vou correr. Não, não foi o fim, tô no processo, nada mudou. Inclusive você pode ressignificar o Everest, você pode fazer agora eu quero fazer em menos tempo. Sim. Agora eu quero fazer sem oxigênio. Mas, então você percebe a ideia de o processo, beleza. Ok, você me colocou numa curva aqui que agora minha pergunta não faz mais sentido, né? Que só tem o processo. Só tem o processo em si, não tem final. Não tem, é um círculo. O Zen budismo... Mas aí porque aí já ficou distante demais, porque se eu tô falando assim, eu vou comprar uma casa, e eu comprar a casa, ok, depois eu posso comprar outra casa, mas naquele momento eu defini que eu iria comprar a casa. Beleza. Ok? Então beleza. Vai ter continuação, é o processo. Ok que o processo continua. Sim. Mas entre o dia que eu falei que eu vou comprar a casa até o dia que eu comprei a casa, esse processo ele é muito mais... Só que o problema disso aí é você ficar focado lá no objetivo, na meta. Mas no final... Cara, 95% das pessoas, né? Tirei do meu sovaco o número, mas grande parte das pessoas que constroem metas, elas deixam o presente e ficam lá no final, esperando, focando na meta, no objetivo. Olha o perigo disso, entende? Você troca o que você tem por um momento que está lá na frente, que você nem sabe como é que vai ser. Aí você não vive o processo presente. Você fica só... Quero alcançar lá, quero chegar lá.
Cara, isso é muito complicado quando se fala em autoconhecimento. Isso pode funcionar para a Olimpíada, para bater recorde, bater meta de empresa, mas essa vida de camundongo que fica correndo na gaiolinha, você entende? Sim. Eu não acredito que essa vida possa conferir, propriamente dita, a felicidade satisfatória. E quando eu falo de satisfatória, é uma felicidade que não é essa que se vende em outdoor, aquela que vai acabar assim que o produto acabar. Aquela felicidade condicionada a um celular, ou um carro, ou uma casa. Essa, cara, é o que se vende na sociedade consumista. Essa felicidade é uma cova sem fundo. Nunca acaba. Por isso que eu volto mais uma vez. Não existe final no caminho do autoconhecimento. Existe o processo no presente. Existe o caminho. Você vai chegar em muitos lugares. Você vai chegar em algumas realizações. Bacana. Mas se isso virar o foco da tua busca, ferrou, cara. Você vai ficar como camundongo na gaiolinha, correndo para comer a próxima refeição. E aí, enquanto você come essa refeição, você pensa na próxima. E aí, enquanto você corre aquele pedacinho, você pensa no outro pedaço que não correu ainda. E você fica como? Girando em círculo. Isso chama o quê? Samsara. Perambulação. Entende? Que é a forma, o modus operandi de que a maioria das pessoas vive. Não tem nada de errado em colocar propósitos, metas, objetivos. Eles fazem parte da vida, inclusive. A grande questão é viver só para isso. É ficar com o olho grudado lá no futuro. Poxa, eu quero alcançar, quero alcançar, quero alcançar, quero alcançar, quero alcançar. E de repente você está desconectado do presente. E isso é uma merda, cara. Isso é a chave da insatisfatoriedade. Porque nada vai estar satisfatório até que você alcance aquilo. Mas quando você alcançar aquilo, sempre haverá uma outra coisa a mais para ser alcançada. Então, eu acho que é melhor a gente pensar assim, não tem final. Não, faz sentido, eu entendi. Não tem final, tem processo. Talvez eu não esteja sabendo expressar. Não é bem que eu fico amarrado nisso. Talvez seja algo só para você ali referenciar. Talvez mirar ali, não agarrar naquilo, mas só para você ter um norte, sabe? Sim, isso é importante, ter um norte. Tinha um amigo meu que falava assim, cara, um objetivo para mim é igual o horizonte, igual a linha do horizonte. Ela serve para quê? Para me mostrar a direção geral que eu quero alcançar. É isso. Eu quero ir para lá. É isso. Mas aí eu olho para onde? Para o passo que eu dou agora. Mas eu acho que se principalmente para mim, assim, talvez eu esteja falando isso para mim mesmo. Se eu fosse começar pensando assim, eu acho que ia ser mais difícil, sabe? Tipo assim, eu vou mirar ali, só que vou mirar lá, eu sei que aquele é meu norte, mas eu vou olhar pra baixo, eu vou focar no agora. Não sei por quê, mas... Cara, é lógico que, tipo assim, se você vai fazer um regime, né? Pô, hoje, meu objetivo é não comer, sei lá, o pão do café da manhã, porque o pão tem muito glúten. Então, minha meta é essa. É não comer o pão e não comer aquilo e comer outra coisa. Então é claro que a gente divide as transformações em pequenas realizações. Óbvio. Isso ajuda a gente, inclusive, a manter o foco no processo. Uhum. Eu não estou falando disso, entende? Eu estou falando de uma visão mais macro. Aí, de uma postura. Estou falando de uma postura comportamental viciada em ficar apenas olhando para o resultado. Não, procurando a realização da meta, de bater o recorde. Talvez eu não esteja olhando dessa forma, porque eu acho que a meditação me balanceou muito para eu não chegar nisso, sabe? Uhum. Eu consigo olhar para o objetivo, mas não me apegar a ele, por mais que esteja mirando nele, e estou vivendo hoje. Tanto é que eu já tive época de vida de só viver o tal do presente. Então eu quero aquilo... E enquanto eu não tiver aquilo, eu não tô lá, então eu vou continuar, e esquecer de viver. E atrapalhar relacionamento, Peraí, só viver o presente ou o futuro? Você falou que era presente, né? Só viver o futuro, tá. Esquecendo o presente, Okay. Dentro disso daí que você tá falando. Eu não me via, não curti o agora, não vivi o agora, não me reconhecia no agora, só buscando algo. Hoje, isso pra mim se tornou uma coisa muito distante por causa da meditação. Eu consigo, que é o que a gente já falou nos últimos episódios, eu consigo estar presente, eu consigo entender, curtir tudo, tanto do bom quanto do ruim. Então, hoje foi um dia ruim.
Véi, beleza, só vou viver ele aqui, não tem nada que eu possa fazer que vai melhorar, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã eu vou resetar e vou começar do zero. Mas sempre mirando na frente. Uhum. E mesmo mirando na frente, eu não tô me agarrando naquilo, pra ser aquilo, porque é o que eu tô falando. Quando eu pegar e falar, beleza, comprei a casa, ou comprei um carro, ou comprei aquilo, ou cheguei tal coisa, ou consegui viajar pra tal lugar, seja lá o que for que você ditou que você quer, não vai ser isso que vai te fazer feliz, e sim o processo, sabe? Só que é mais fácil você olhar e falar, beleza, é naquilo, e reconhecer cada processo. O dia que você chegar, você fala, beleza, só muda agora. Não agarrando no que você tá mudando, mas só pra ser algo... Eu também não sei se se a sua afirmação vale, tipo assim, que você vai ser feliz no processo e não quando você realizar alguma coisa. Ah, velho, o processo é muito bom. Depende, Porque é meu o... amigo, depende. O processo Não, de cura de um câncer, por exemplo. É claro que você tá pegando uma coisa... Porra, velho, aí é foda, Nós né? estamos falando em termos gerais. Sim. Processo de treinar para uma Olimpíada. Cara, o que esse Zaquias Porra, remou velho, aqui mas o que você tá falando aí é realmente, eu não consigo nem imaginar. Realmente Pois ele é, remou pra caralho. envolve dor demais. Envolve. Então, assim, Envolve. alguns processos, eles são dolorosos. E o resultado vai ser gratificante. Isso é um fato. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que só existe o processo. Sim. Só existe o caminho. Isso é outra coisa que eu estou falando. Você me deu uma rasteira aqui fodida agora. Porque eu tava me segurando nisso, saca? Essa Mas eu não ideia. estou falando do Lucas. Pois é, de novo, talvez eu esteja falando tudo isso por causa das minhas vivências. E talvez Aham. as minhas vivências são nada no Não, mundo. são suas. São minhas. Tudo bem. E talvez eu falando aqui, todo mundo vai estar assim, que esse cara tá falando? Nem faz sentido, não. Eu não sou assim, não sei. Não, Eu não sei se o meu é algo muito distante, mas eu tô curtindo enxergar cada evoluçãozinha dessa, saca? entendo. Isso faz sentido para você, sim. E para muita gente que tá te ouvindo agora. Só que nós estamos olhando para a lupa que você fala, né? A lupa invertida. Então, o caso Lucas, aí você vai abrindo. Aí você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo e olha com a panorâmica, né? Pô, mas no geral, você tem muitas questões que surgem junto, Claro, né? E aí, no geral, é que eu falo, cara, existe o processo. Sempre vai ser o processo. Só o processo. Por mais que você se baseie, e isso é importante, nas pequenas conquistas, pequenas metas alcançadas, pô, hoje eu consegui fazer isso, então amanhã eu vou fazer outra coisa. Isso é legal para referenciar, para nortear, bacana, joia, mas ainda é processo. Entende? Nunca haverá um momento que você fala assim, zerei o jogo da vida. Não. Nunca, cara. Porque quem tem aí 90, 100 anos de idade, tá querendo respirar, tá querendo viver, tá querendo Tá querendo algo. dar o próximo lance da jogada, entende? Então, não existe essa questão de você falar assim, acabou enquanto eu tô vivo e agora é esperar a morte chegar. Não seria meio um jogo muito chato se tivesse um fim? Um jogo chato. Você acha que... Qual que seria melhor? O que nós temos hoje Eu nem sei o que você está falando como fim, né? Então, olha só o perigo de usar linguagem demais, né? Não, eu sei que acabou de falar, não tem um fim, nunca vai ter. Eu não falei que a pessoa que fala isso chegou no fim. Eu falei assim, que não existe essa situação Então, para um ser encarnado, né? Até o último suspiro é processo ainda. É um processo, é um processo. E em cada átomo que você inspira de oxigênio, tem um processo de transformá-lo em gás carbônico e devolver para... Entende? É processo. Não está estático. Mas existe... Aí eu vou entrar na doutrina budista. Mas existe uma situação mental de estabilidade, de satisfatoriedade, onde nada mais se alcança. Por quê? Porque se abandonou todo tipo de cobiça e de ganância. ok. Que é a própria iluminação em si. A própria realização da mente. Né? E dentro dessa pacificação, nada mais há o que se alcançar ou a se procurar. Alguém pode ouvir e falar assim, pô, mas que coisa estranha, isso é muita passividade, isso é ficar muito parado, isso é muita falta de ação. Mas é que a compreensão
usual do mundo, compreensão normal do mundo, não se aplica para essa situação, cara. Porque é algo muito descolado. Porque é algo que sai do samsara, da perambulação. Né? Se você observa, por exemplo, uma pessoa treinada na mente, na meditação, que numa situação de suposto pânico, ansiedade, né, se mantém calmo, por exemplo, sei lá, um terremoto, né? Aí a pessoa se mantém calma durante o terremoto, enquanto que a maioria das pessoas está desesperada, gritando e tal. Então, se você vê essa cena, você falaria assim, pô, esse cara está descolado da realidade, esse cara não é normal, Sim. esse cara está fora da curva, Sim. porque ele está experimentando um estado que realmente está fora da curva. Sim. Né? Da mesma forma, se você aprofundar, expandir isso, você vai chegar no momento onde existe uma realização de descolamento dessa lógica mundana de acumulação, de ganho, de lucro. Né? Porque sempre que houver essa ansiedade, essa ânsia em se pegar alguma coisa a mais, haverá insatisfatoriedade, Sim. sofrimento. Sim. É difícil, às vezes, né, aceitar isso. Porque a gente gosta de jogar o jogo. Pois é. A gente gosta de jogar o jogo porque o jogo nos dá uma adrenalina de ganho. Sim. E o ser humano é isso. O ser humano é isso. O ser humano é isso. Agora, o ser humano, quando você fala que é isso, olha o que o ser humano produz para ele de sofrimento. Sim. Olha o que é o mundo. A gente escolhe, né, velho? Não escolhe. Você está no mundo, você está sofrendo. É aí que tá a miragem. No samsara não tem escolha, você vai repetir samsara. Você pode mudar a repetição, você pode achar que está escolhendo, mas você vai repetir o samsara. Quando eu falo de samsara é sofrimento, é o ciclo do sofrimento. Né? Ganância, apego, aversão, aí busca, aí depois luta, agarra, aí depois perde porque é impermanente. Aí na perda sofre, aí busca mais agarramento e fica gerando ciclo. Entende? É muito louco. Você é louco, foi muito longe, velho. Não, mas é isso que é o budismo. Sim. O olhar do Buda é o olhar que olha para essa realidade e fala, cara, dentro do samsara não tem solução. Dentro dessa perambulação é só perambulação. Mas se eu quero alcançar algum nível verdadeiro de paz mental, de paz interior, não pode ser aí. Sim. Não é o carro novo ou a casa nova que garante isso. E a gente está vendo isso a olhos abertos, cara. Quando você pega um cara que tem tudo e suicida, Sim. Cantores famosos entende? Sim. Não é uma questão de ter ou não ter. Pois é, velho. Eu falei isso do carro, da casa, e agora você falando assim, me colocou numa situação como se fosse voltado para isso. Mas de verdade eu só não tô conseguindo expressar que não é sobre o objeto em si, sabe? Não é sobre a conquista, pode ser qualquer coisa. Mas como na meditação a gente não foca na respiração para ter uma âncora, pra ter uma linhazinha pra gente segurar, não tô comparando um bem com isso, tá? Mas é como se fosse uma âncora de estímulo. Mas são âncoras que se jogam em lugares diferentes. Olha que legal. Se você usar a âncora objetal, porque somos uma sociedade objetal, que tenta tornar tudo como objeto. Então, se eu uso a casa, o carro, como uma âncora de satisfatoriedade, você está ferrado. Mas não é de satisfatoriedade. O que eu estou te falando não é para Lucas, não. Estou te falando que o mundo... Mas também eu tô dentro. Eu dei um exemplo disso que foi o que eu falei. Sim. Nós estamos discutindo uma tendência da mente. E a tendência natural da mente é se agarrar no objeto, que lhe dá prazer. E fugir da aversão, que dá dor. Porque isso é um impulso límbico ancestral. O homem das cavernas sofria com isso. Né? Sim. Então a tendência natural da mente é o que? É se agarrar ao objeto do prazer e fugir do da dor. Então é muito natural que exista um apego, uma projeção objetal nas coisas materiais e também nas relações de poder. Ok? E aí quando acontece isso,
é que acontece o samsara, a perambulação. Olha como é que o medo, o agarramento te coloca, né? Quando eu falo te coloca, é ser humano, tá? Tá bom. Olha, Não sou vítima, não, tá? olha como é que o agarramento, o apego nos coloca numa situação de insatisfatoriedade, de ansiedade. Você fica preso na ansiedade, no medo. Medo. Olha que louco. E aí, quando a gente está numa sociedade que é objetal, que pega os relacionamentos e se transforma em objetos de consumo, pega as coisas e são objetos de consumo, né? E você ancora ali o teu esforço, você ancorou num lugar, num porto. Isso é uma coisa. Quando você escolhe a âncora da respiração, na meditação, é outro porto. É outro departamento naval. É outra relação com o mar. Porque nesse caso, você não está buscando acumulação. É o contrário, você está buscando esvaziamento. Você está envolvido numa prática de dissolução da ansiedade e não de acúmulo de ansiedade. Então são coisas diferentes de fato. E eu tenho várias vivências onde esse insight me aconteceu, até que me falaram isso. Esse caminho não vai dar onde você quer chegar. Eu lembro claramente quando eu era físico e um químico notável da UFMG, a gente se conversando no centro de Belo Horizonte, no Café Palhares, no centro de Belo Horizonte. PF. Sensacional a comida lá. E eu falei, Paulo, cara, eu tô entrando no budismo, assim. Ele era mais velho que eu, né? Bem mais velho. Olhou assim e falou assim, cara, são rotas diferentes, cara. A ciência vai num outro lugar. O mundo da matéria, objeto, vai em outro lugar. Esse caminho é outro. No sentido, não de que nós não possamos desenvolver esse caminho no cotidiano, na vida diária, não é isso. Mas no sentido de que são âncoras diferentes, entende? São buscas diferentes. Os vários caminhos que existem, todos eles só existem aonde? Na realidade. Quem quer no Everest, quem quer comprar casa, comprar carro, quem quer fazer ciência, física, quem quer fazer budismo, todos esses caminhos só são possíveis onde? Na realidade que nós vivemos. Não em outro lugar. Você matou a charada com isso, né, velho? É isso aí. Mas são caminhos diferentes. Não tinha como você finalizar de outra forma, não. Fez total sentido agora. Entende? Porque independente do que eu falar que seja, pode ser qualquer coisa, tudo vai passar pelo processo do agora, né? Tudo vai passar pelo agora. Porque tudo é o agora, né? É o agora. Mas a grande questão é como é que você se relaciona com o agora. O agora é o mesmo. Uhum. Mas como é que você está criando esse agora a partir de você mesmo? Uhum. É numa relação de acumulação, de apego e aversão? Uhum. Ou é numa relação de flow, de movimento? Indo junto com o aqui e com o agora. Reconhecendo essa impermanência e trilhando esse caminho na impermanência. Não estou falando de ser doidão, de ser hippie e de vender pulseirinha na praia. Não estou falando disso não, tá? Não estava longe disso. Eu estou falando de olhar para os processos, fazer parte dos processos, mas com uma liberdade, com um grau de liberação que não nutre ansiedade, medo, tristeza, angústia. Porque, cara, o fruto da nossa sociedade, isso é visível. É ansiedade, é angústia, é sofrimento. Por mais outdoor que você possa colocar nas ruas falando que a promessa, né, a terra prometida, dos vitoriosos, das metas, por mais que você pregue isso nos cartazes, nas redes sociais, a gente assiste a uma sociedade doente. Ponto final. A Pfizer acabou de fazer uma pesquisa entre jovens de 18 e 24 anos no Brasil. Ok? Segura essa. 50% com sofrimento mental crônico. Ansiedade, depressão, insônia, estresse,
50% dos jovens entre 18 e 25 anos no Brasil, hoje, a Pfizer mapeou com sofrimento mental. Cara, que sociedade é essa cuja base, quer dizer, pessoas jovens saindo agora para as faculdades, universidades, trabalho, com doença mental? Pela lei de tudo, só tende a piorar, né? Porra, e daqui a 50 anos, como é que vai ser isso? Só tende a piorar, ué. Se Entende? a base já tá assim. Então, assim, que sociedade, que mundo é esse? Cara, bizarro Tecnológico, virtual, cheio de recursos, que não dá conta de resolver essas questões da mente. Então, por mais outdoor que você possa ver nas ruas e acreditar e apostar, isso não resolve a questão da insatisfatoriedade do ser humano. Não resolve a questão da saúde mental. Ponto final. Eu estava vendo ontem no Netflix um documentário que reconta o 11 de setembro, né? Estamos chegando aí perto do 11 de setembro. Eu fui ver. Cara, aí hoje, com maturidade, né, 20 anos depois, né? Vendo as cenas, o terror. Você fala, cara, que loucura é isso, velho. Olha onde que se chega. Olha onde o ser humano chega nas suas crenças, lutas desenfreadas por poder, Entende? Olha que desequilíbrio. Na hora que você vê isso, você fala, cara, não pode estar Foi certo. além, né? Foi além. Não deveria ter ido tanto. Então, assim, entende? Sim. As mazelas que existem, que a gente não pode negar. Eu não estou falando para ficar o tempo todo também batendo na tecla de que o mundo é uma merda, de que não presta. Não é isso. Tá de boa aí? Quer uma massagem? O que é? Não, acho que é um mosquito, cara. Então a gente está nesse mundo. Agora a questão é como é que você vai criar relação com esse mundo? Que é difícil, é uma arte. Tô vendo nada, velho. Hein? Velho, é bizarro. É bizarro. Por isso que eu falo. Eu assim, particularmente, eu defendo muito a meditação. A meditação como uma válvula reguladora. Como uma ferramenta de equilibração. Cara, eu não consigo conceber outro caminho real possível para qualquer pessoa, né? Que queira, que busque o equilíbrio mental nessa contemporaneidade louca nossa. Eu acho que a meditação é uma luva. Meditação, a arte de parar, colocar o corpo numa postura reta, respirar, concentrar a energia no aqui e no agora, alinhar as estruturas internas, ou seja, emoção, sentimento, pensamento, razão, ação, e botar isso para funcionar no mundo. Eu não concebo outra ferramenta mais eficiente do que a meditação. Não concebo. Eu já fui cientista, já fui físico, já fui atleta, pratico esporte até hoje, é uma ótima ferramenta, mas a meditação, cara, ela alinha e te dá poder para fazer tudo isso. A base, né, velho? É a base. Eu tô vivendo isso, eu sei muito bem. É a base. Eu acho que é a base. Não tenho certeza que é a base. A base. Uma transformação que eu não li em livro. Porque uma coisa é você ler sobre o Everest, que ele tem 8.000 metros de altitude, 8.000 de alguma coisa, que está assim no Himalaia e tal, pararô, se lê. Agora, outra coisa é você viver o processo de escalar o Everest. Então, o que eu estou falando para você, Lucas, é um processo que eu vivi. Eu não estou só regurgitando meia dúzia de livros que eu cheguei a ler, sabe? Não é isso. Uhum. Então, eu não só testemunhei o processo de transformação em mim mesmo, como eu testemunhei várias, centenas de pessoas que, por meio da meditação, alcançaram as suas realizações de liberação da mente, cara. Tá aí uma coisa que eu acho que poderia fazer o mundo melhor. Meditação. Sem dúvida. Com toda certeza. Porque é uma ferramenta de transformação real. Não tem jeito de você fingir que medita. Não tem jeito de você fingir que se conhece na meditação. Você está ali de frente para você. Tem jeito. Vai aparecer, vai ser um processo intenso, mas vai ser muito recompensador.
vai te trazer uma transformação irreversível. Não tem como fingir não, pô. É verdade. Como é que você finge meia hora? Eu não tô fingindo aqui meia hora, tô meditando. Não tem como. Vou sentar aqui e vou fingir. Tem Não como você bombar fingir. seu músculo na meditação. Não vai fingir. Vai fingir como? Não tem como fingir. Sem fingimento. Não tem jeito. Então a meditação é esse caminho, cara. Esse caminho que eu acredito que se mais pessoas fizessem, quanto mais pessoas conhecessem o beabá, o processo da meditação, que não tem necessariamente um vínculo religioso, pode ter um vínculo com o budismo, né? Como o hinduísmo, que também usa meditação, né? Mas, assim, a meditação é um patrimônio, é uma capacidade da própria natureza da mente do ser humano de entrar nesse estado chamado meditativo. E, por meio desse estado, descobrir, experimentar, realizar a própria natureza da mente, que é livre, é leve, clarificada, sabe? E é muito bom ser leve, né, velho? Pô... É muito bom ser leve. Eu não sabia o que era ser leve, velho. Porque os desafios vão aparecer. O mundo é desafiador. O tempo inteiro. O mundo é foda. Vai desafiar. Beleza, mas agora você tem uma ferramenta. Você senta, respira. É o que eu te falei, velho. Pra mim é bizarro. Quando eu ou perco horário, ou me programo pra fazer a prática de meditação, tipo assim, depois das 8 da manhã, é muito estranho você sentir, tipo assim, que o mundo só tá no automático, tá todo mundo no automático e você tá paradaço, sem mexer uma unha e só se olhando e respirando, saca? Igual lá em casa eu consigo escutar, tem um galpão do lado, aí eu consigo escutar o pessoal conversando e tipo assim, carro entrando e a galera descarregando caminhão. E eu tenho certeza que aquilo ali tá 100% automático. Eles nem conseguem lembrar uma coisa que eles fizeram há 15 segundos atrás. Porque tá... Tipo, você escova dente com a mesma mão, você come no mesmo horário, vendo a televisão, aí você vai fazer isso, aí você nem dá boa noite, aí, sabe? E é bizarro você parar e se desligar desse automático e só... meio que você pausa tudo. E quando você pausa tudo, meio que você vive, né? Meio que quando você pausa é que você aperta o start pra você começar. Parece que o outro era uma simulaçãozinha e agora quando você senta pra meditar, meio que você realmente entrou no jogo, sabe? Pelo menos eu tenho essa sensação. Você nunca saiu do jogo, mas agora você tem consciência do jogo. Tem você consciência tá de que tá no jogo, você tá vendo o jogo rolando na sua frente. É isso. Porque correr atrás da bola é o que todo mundo faz o tempo todo. Mas sem saber que você tá correndo, velho, é uma coisa... Saca? E quando você aprende e sabe que você tá correndo atrás da bola, você entende que você tá num jogo e tipo assim, ok. Você sabe onde que você vai correr, você sabe o que você vai fazer, sabe o que você vai atacar, sabe o que você vai defender. Você sabe que não é necessário ficar sempre na defensiva ou na ofensiva, que há muitos momentos do jogo que você pode simplesmente passear com a bola. Ou nem tá com a bola, e só ver o jogo rolando. E principalmente, e olha que desmonte de ideia, desmontar a ideia, porque é um jogo que não tem placar, não tem adversário e não tem time seu. O mais louco é isso, que até se ter essa visão, nós acreditamos piamente no placar de ganho e perda, ganhei um, perdi um, e acreditamos em adversários, em talvez inimigos até, né? E que nós temos uma bandeira de um time nosso para defender. Quanto mais aferrado você estiver nisso, mais ilusória vai ser a sua vida. Você fala, Gustavo, não, é o contrário, você é excêntrico, você está à margem da sociedade, você está viajando. Então assista o sofrimento dos torcedores de um time de futebol que vai para uma segunda divisão. Assista a felicidade
de um time de futebol que vira campeão. Veja como tudo isso não passa de efemeridade projetada. Sabe? É como um jogo de xadrez. As peças são de madeira, o tabuleiro de madeira, elas não têm vida própria, não têm entidade própria. Mas uma vez que você começa a jogar e você atribui a essas coisas entidades e vida, você sofre, a mão sua, você fica ali, cara, fiz um movimento errado, aí eu vou perder o jogo, ah não, agora eu vou ganhar. Você fica num estado mental de ansiedade, de tensão tal, que você fica só vendo o tabuleiro. Quem joga xadrez sabe disso, você fica ali cego pro entorno, você não ouve campainha, não ouve telefone, você fica ali vidrado no tabuleiro. E aquela bolha mental, e o termo é esse, é bolha mental, tá ali, na sua frente, e você vivendo aquele sofrimento criado por uma ficção de pensamento. O seu cavalo não tem vida, não é um cavalo, mas você foi capturado pelo inimigo, o adversário, e você sofre com a perda. Perdi meu cavalo, agora eu fiquei mais fraco. E aí você fica lá se olhando, entende? Sim. Então essa ficção é a mesma que anima o torcedor de futebol fanático, que grita, perde a voz quando fica campeão e fica brigando com os outros, batendo, chorando quando o time cai para a segunda divisão. Espanca, né, velho? Mata. E essa alegoria metafórica do futebol, do xadrez, é para representar que isso acontece em todos os setores da vida. Todos. Atribuição imaginária de poder, de jogo, de ganho, de perda. Mas você para e fala, cara, cadê a tensão do jogo do xadrez? Se você parasse e olhasse e visse que aquele cenário foi construído pela mente, que os valores foram atribuídos pela mente, do cavalo, do peão, do bispo, do rei. E tem um cara fantástico que fala, e quando o jogo acaba, todas as peças voltam para onde? Para a gaveta. Sem distinção. Acabou a magia. Acabou a ficção. Morreu todo mundo. É isso que acontece, cara. Então você passa uma vida na ficção do corre, ganha, perde, corre, ganha, perde, para talvez no final da vida você se dar conta de que... Sério? Foi para isso? É isso? Não pode ser só isso a vida. Não pode ser só isso a vida. Eu lido com muitas pessoas de poder público. Eu transito desse meio, né? Muitas pessoas que têm cargos públicos e que são tão fascinadas com esse poder egóico, um poder atribuído do homem para o homem. Olha que coisa mais ridícula. Um poder do homem para o homem, que não é nada. O homem não é nada. O coronavírus veio e mostrou isso. Então eu vejo assim, esse mundo dos poderes, né, como uma brincadeira de criança, sabe? Como uma coisa assim fantasmagórica, como uma coisa absolutamente atribuída quando se fala em caminho espiritual, tá? É óbvio que se você fala no nível mundano, os poderes estão certinhos, está tudo funcionando e tem que funcionar e tal. Beleza, mas nós estamos falando de uma amplitude maior aqui, de um caminho de autoconhecimento, um caminho espiritual. Se você quer passar a vida inteira acreditando em poder humano, é sua opção. É sua opção. Sim. Então fique ali, Sim. embasbacado com as medalhas e méritos e diplomas e títulos humanos. Beleza, é a sua opção. Sim. Mas nós estamos falando que seria possível uma transformação um pouco maior do que essa. Um pouquinho só. Seria possível uma liberação um pouco maior. Sim. Então, quando eu olho para essa situação, eu vejo o 11 de setembro, e em nome do poder que o homem criou, o poder imaginário que ele atribui às suas criações mentais, às suas crenças. Sim. Aí você vê uma coisa como aquela, por exemplo, É foda, velho. você fala, É vago sério? demais. Então, assim, sim, a beleza na vida humana. Eu acredito nessa beleza da vida humana. Mas ela não se encontra, no meu modo de perceber, nessa acumulação patética, cara. Mais uma vez, patética de riqueza e de poder. É uma acumulação idiota, infantilizada. Há pouco eu te contei de algumas pessoas que eu tive contato. E que, enfim... Sim, velho. Eu entendo completamente. Sabe? Sim. Eu até me exalto um pouco, Não, mas eu entendo. porque
é muito básico para ficar Sim. perdendo tempo com isso. Sim. E aí você se pega, aí quando você tá no meio de um ciclo, numa determinada situação, aí tem uma briga, aí você tá dentro daquilo, você tipo, velho, não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar vivendo isso não. Não queria estar nem perto disso. É bizarro, velho. É bizarro. Mas aí a gente tem que olhar para esses flashes da partida, né, acontecendo, Uhum. né? Até para saber para onde que a gente quer ir. Sim. Sim. E eu que eu te falei sobre olhar pra algo e hoje eu não enxergo como algo que eu tô preso por causa da meditação, por causa do nosso curso de meditação do zero. Uhum. Saca? Eu ainda algum dia eu vou conseguir me expressar da melhor forma, mas esse toque de conseguir perceber e tá dentro de uma situação ruim ou boa, ou dentro de qualquer situação, e me reconhecer dentro dela, e ver ela acontecendo, e entender o que está acontecendo, sem estar dentro dela brigando, Uhum. porque uma coisa é você estar dentro da situação, vivendo, identificado com aquela situação, Uhum. e não ter chance de você tirar um pé para trás, porque você tá ali dentro do jogo, você tá jogando, você não consegue fazer nada que você... Aí hoje não. Hoje eu tô dentro do jogo, mas não, olha, eu me reconheço. É a melhor analogia, velho. Tem o terceiro Lucas que tá aqui atrás, tá assim, flutuando aqui, olhando para mim e reconhecendo como que eu tô lidando perante a tudo. Mas vamos deixar isso um pouco mais concreto para quem nunca meditou. Sabe por quê? Porque pode parecer que Sim. tem um fantasminho do Lucas aí Sério? atrás. Pode ser, não sei, quem nunca Não, meditou. então vamos lá. Deixa eu explicar com os mínimos detalhes. Não, deixa só eu te ajudar num detalhe. Ah, Talvez que essa identificação que você chama com a cena, o treinamento, o curso, ele pega a pessoa, primeiro, dá à pessoa consciência da cena de reatividade que normalmente ela vive. Então, primeiro passo, a pessoa começar a enxergar como ela reage na vida que ela leva. A partir desse reconhecimento, começa então um processo de distanciamento da identificação com isso. Você vai ganhando distância psicológica da observação não reativa, que é o primeiro ponto do treinamento. E através, então, da técnica de respiração abdominal, que é poderosíssima, a pessoa vai tendo esse poder, vai ganhando esse poder de se ver na cena sem o excesso de reatividade. Não vai ficar bocó e patético, não. Então vou ficar bocó? Não. Não, velho. Você vai estar atuando lá com consciência, Sim. mas com mais discernimento de quê? De reatividade. Sim. E aí você vai então começar a tirar fotos, flashes da realidade, das cenas. Por quê? Porque você tem agora distância para fazer isso. Você tem imagem psicológica. Sim. Então o que antes dispararia em você um gatilho de xingar, de brigar, de se envolver, agora dispara outro gatilho, o da observação. E com a observação você consegue o quê? Entender, compreender causa e efeito, que é o segundo ponto do treinamento. Então, observação não reativa, compreensão de causa e efeito. A compreensão de causa e efeito é assim, porque isso aconteceu, aquilo foi gerado. Olha só, você começa a enxergar as relações causais da realidade. O que é que causa o quê? E como é que eu estou criando isso também? Com essa compreensão, aí que você pode falar, beleza, porque isso causa aquilo, então tem que atuar ali, ó, que gera ação lúcida. É esse o mapa resumido do treinamento. É por isso que uma pessoa que vai fazer o treinamento sai de um estado de ansiedade, depressão, reatividade, sofrimento mental, sai desse estado e melhora, porque ela começa a aprender a não simplesmente reagir na realidade, mas lidar de forma adequada com ela. É isso? Eu acertei? Porra, você falou que... Deixa eu dar uma pequena explicação aqui antes de você falar. Você queria mesmo falar, cala a boca, Lucas, deixa que eu explico que você não tá sabendo falar. Parabéns. Show de bola. É ótimo. Então, assim, esse processo, ele é real, ele acontece, cara. Só que Sim. ele é treinado. É preciso de ter um treinamento. Sim. Qualquer mudança de comportamento, de atitude, de compreensão requer treinamento.
Então isso não virá de graça, isso não é intuitivo. Você pode fazer um churrasco intuitivamente. Pega uma carne, põe ali, esquenta o fogo e tal, beleza, sai alguma coisa. Mas esse treinamento não é assim. É preciso de que haja um roteiro. Sim. Um roteiro concatenado de estratégias, de técnicas, de exercícios, de experimentos. Aí volta na técnica, volta na estratégia. Sim. Para gerar o resultado. Tanto é que uma coisa legal de se falar do curso, que ele fica disponível para a pessoa rever quantas vezes quiser. Então não é um curso que você vê uma aula e tem que anotar tudo e gravar ali, porque daqui a pouco acabou. Não. Isso é para dar tempo de maturação para ela. Sim. Ela pode fazer a aula, depois vou voltar lá atrás e faz de novo. Né? Ou vou refazer o curso inteiro. Sim. E refaz o curso inteiro. Sim. E não vai ser nada perdido de você refazer o curso, não. Véio. Poxa. Você pode refazer da aula 1 20 vezes que você vai falar, uau. Tem algo aqui que eu não tinha visto. É. Ou porque cada aula é viva, não é aula teórica. Cada aula tem um experimento, cada aula traz uma indicação de ação na realidade. Cada aula traz uma sugestão de ação adequada, de experimentação. Sim. Então, cada aula é viva, você pode refazer e cada vez que você refizer, será diferente. Sim, totalmente. Totalmente. Viver, né? É o mesmo pensamento do surfista. Imagina, não, surf é só repetir? Você sobe na prancha e pega onda. Já peguei, é a mesma já sei, coisa? já levantei. Já, não, então, tchau. Cada onda é diferente, meu irmão. E cada vez que você pega a onda diferente, você melhora a sua técnica, o seu flow, o seu time de onda, mais experiência você tira do surf. Mais perspectiva, mais visão. Então, não é repetição. Nunca repete. Nunca repete. Meditaçãodozero.com.br. Bom, fechou. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Áudio Zen.